Bem-vindo ao canal Infinitamente. Eu sou a Alessandra e nesse canal eu falo sobre assuntos da nossa evolução, espiritualidade, lei da atração, enfim, temas que nos ajudam a entender questões da nossa própria existência e nos dá mais autonomia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estar presente no momento presente, o poder do agora. E uma reflexão para a gente começar é como anda a sua atividade mental. Porque todos nós temos uma vozinha aqui dentro da nossa cabeça que não para um minuto. O livro O Poder do Agora, eu não tô com o livro aqui, mas eu vou colocar a imagem aqui para vocês, do Eckhart Tolle. Ele é um ser iluminado que já transcendeu essa vozinha que fica incomodando a vida da gente e que não nos deixa evoluir. Por isso que eu quero falar para vocês sobre como que o Eckhart Tolle explica no livro dele como nossa vida pode ficar um pouco mais fácil. Então, como diz o livro, todos nós temos uma vozinha que não para o tempo todo. Essa voz, essa atividade mental que nós temos, a mente ela começa a criar verdades absolutas, começa a raciocinar, criar coisas, dependendo daquilo que você ou ouviu algum dia, ou alguma emoção muito forte, ou preocupação, e aquilo vai se instalando na nossa cabeça como crença, como uma verdade que você não sabe nem de onde veio. Então, de acordo com essas verdades que se instalam na nossa cabeça, nós vamos levando a vida e chega um momento que nós não conseguimos dissociar de quem nós somos de verdade e essa voz que fica na nossa mente o tempo todo. Por exemplo, tem uma rua escura lá na esquina da minha casa, só que assim, nunca teve problema nenhum naquela rua, nunca ninguém foi assaltado, nunca aconteceu nada. Agora, eu falo pra todo mundo, não passa lá porque ali é um perigo de assalto, um perigo de não sei o que, não sei o que. Ou seja, a minha mente criou aquilo, né? E eu levo para sempre como uma verdade absoluta. Outro exemplo, eu tomei um banho, tô de cabelo molhado, não pode sair lá fora porque senão você vai ficar gripada ou resfriada, sei lá. Ou, tá com o cabelo molhado, não pode dormir de cabelo molhado porque senão a raiz do cabelo apodrece, porque senão o cabelo cai, não sei o quê. Então são verdades que foram criadas dentro da nossa mente mesmo e a gente acredita como verdade absoluta. Na neurociência, na psicologia, existe um nome, claro, para tudo isso, mas a gente não quero nem usar a etimologia correta aqui, porque não é essa a nossa intenção. Esse canal, como eu falei, é sobre evolução, expansão da consciência, espiritualidade, né? Então, não vamos, assim, trazer termos técnicos para nós. Mas isso é científico, né? As pessoas criam essas verdades. E o Eckhart Tolle, ele fala assim, que ele chama essa mente de o pensador. E ele fala que nós precisamos observar esse pensador, porque muitas vezes nós nos percebemos como essa mente. E na espiritualidade a gente precisa perceber que nós não somos esse corpo e nós não somos essa mente. Eu vou chegar lá, só para vocês entenderem aqui. O Eckhart, no livro, ele fala que se nós estamos nos identificando com a mente, quer dizer que você pensa muito no passado ou pensa muito no futuro. Então, a nossa mente bombardeando pensamentos, falando na nossa cabeça o tempo todo, ela vai falar sobre o quê? Sobre o passado ou sobre o futuro. Por exemplo, são as crenças, né? Eu, por exemplo, ouvi há muito tempo atrás que eu não posso deixar o lixo, não posso deixar a casa com lixo durante a noite, porque senão os espíritos malignos vão lá e vão se alimentar dos lixos e não sei o quê. Então, assim, eu ouvi isso. Será que isso é verdade? Não sei se isso é verdade, se é mentira, mas eu ouvi que alguém falou isso pra mim. Então, percebam que quando eu deito na cama e começo a pensar assim, nossa, não tirei o lixo. Ai, meu Deus do céu, não tirei o lixo e agora os espíritos vão vir aqui, não sei o quê.
vão comer tudo. Aí o que eu faço? Eu não sossego ali, eu tenho que descer, tirar o lixo e levar lá para fora. O que eu tô pensando demais na minha cabeça? Sobre o passado e sobre o futuro. Ou seja, espero que não fique confuso para vocês essa minha associação aqui, esse meu exemplo. Mas ao longo do vídeo vocês vão entender, por isso que eu quero que vocês assistam até o final. Por exemplo, se eu deitei e comecei a pensar naquele lixo, eu tô pensando numa coisa que eu já fiz, é passado. Tô pensando no lixo que eu deixei lá e que talvez possa acontecer algo com o espírito, entenderam? Então, aqui eu estou sofrendo por duas coisas. Estou sofrendo pelo passado e sofrendo pelo futuro. Ok. Então, eu estou me percebendo como esse pensador, que é como o Eckhart fala no livro dele. Essa é uma identidade falsa. Como que nós nos dissociamos dessa identidade falsa? Vivendo o momento presente. Porque o momento presente é só o que a gente tem. Vocês estão entendendo? Ou seja, o passado não existe mais e o futuro ainda nem chegou. Então, por isso que ele fala, para que a gente tenha uma vida feliz, uma vida tranquila, a gente precisa viver o momento presente. E não pensar no que já foi ou pensar no que ainda virá. Se você se identifica muito com a sua mente, quer dizer que quando você está vivendo, pensando muito no passado, você tem muita culpa, você tem muita insatisfação, remorso por qualquer coisa que aconteceu, raiva, lamentação. Então, isso é muita relação com o passado. Quando nós nos identificamos muito com o futuro, quer dizer que a gente pensa assim a vida da gente com muita insegurança, com muito medo do que vai acontecer, com coisa que eu nem sei ainda. Vocês estão me entendendo? Dúvida, às vezes até desespero mesmo. E isso no livro fala que a gente está se identificando muito com o futuro. O pensador, que é como o livro mostra, ele não vive no agora. Ou ele se identifica com o passado, fica remoendo o passado, ou ele está no futuro. Então, quem é esse pensador? Agora nós vamos começar a pensar assim de uma forma... o que nós podemos fazer para mudar isso? Então, quem é esse pensador? É o ego, né? Esse é o sistema egóico que 99% da humanidade vive. Por que 99%? Porque esses outros 1% aí já transcenderam o problema com o ego, já transcenderam a identificação com o ego e vivem uma vida mais plena, mais serena, sem essa atividade mental, sem essa metralhadora bombardeando o tempo todo. É isso que dá depressão, ansiedade, né? Aí os psicólogos iriam falar agora pra gente que é sobre isso. Até tem uma frase de Lao Tse que fala bem assim: se está deprimido, estás a viver o passado. Se está ansioso, estás a viver o futuro. Se está em paz, estás a viver o presente. E esse autor, que é um iluminado, como eu já falei, ele fala que nós precisamos viver no momento presente, porque só assim nós não vamos dar espaço para esse sistema egóico, para o ego, nos alimentar com problemas e preocupação do passado ou do futuro. É isso que nos traz as doenças, que nos traz as preocupações, o medo, né? Como eu já falei. Assim, a gente vai conseguir dar espaço para nossa mente, para ela parar de ser essa metralhadora, como eu falei. De acordo com o livro O Poder do Agora, o passado e o futuro são apenas criações mentais. O que existe é apenas o agora. O passado já foi o momento presente e o futuro será ainda o momento presente. Entende? Então todo o resto é criação da mente. Se eu pensar que o que aconteceu lá no passado já teve um momento presente, aquilo já foi o presente. E o que o futuro ainda nem aconteceu, vai ser o momento presente. Vocês estão entendendo? Então, assim, se a gente parar para pensar que a única coisa que existe é o agora, essa reflexão que a gente precisa ter é muito séria. É aquilo que eu preciso pensar que é só o que existe.
para minha vida ficar mais tranquila, mais leve, sem pensamentos desnecessários. A gente pensa demais, por isso não é à toa que ele chama de o pensador. Agora a gente entra num assunto bem legal, que é onde a gente deve chegar com tudo isso, né? Onde a gente deve chegar com a leitura desse livro, com a reflexão sobre esse livro, é que quando a gente silencia a mente, a nossa centelha divina consegue falar com a gente. Por quê? Eu já falei em outro vídeo que somente dando espaço aqui dentro para o que realmente importa é que a gente vai conseguir ouvir. Como assim? Como assim, né? É uma tarefa difícil. Isso vem com o autoconhecimento. Porque quem nós somos de verdade, né? Nós somos o corpo, a mente e um ser divino que tem dentro, que é a emanação da força divina, né? É a fagulha de Deus, que eu gosto de chamar de centelha divina, mas tem gente que chama de anjo da guarda, tem gente que chama de extensão da fonte divina, criadora, Espírito Santo. São todos nomes para a mesma emanação, para aquele sopro divino que foi quando o todo se dividiu, né? Então, nós sabemos que todos nós, se você está assistindo esse vídeo, se você está nesse canal, é porque você, assim como eu, acredita que nós temos uma centelha divina, ok? Senão, esse vídeo também perde toda a importância para você. Só que a nossa centelha, ela é educada, ela não vai ficar gritando com você, falando ao mesmo tempo da sua mente. É claro que você não vai ouvir, né? E é somente no momento que a gente silencia, que a gente se acalma, que a gente dá espaço para que os blocos de pensamento tenham espaços entre eles, é que a centelha divina vai conseguir falar e a gente vai conseguir ouvir. Aí você pensa assim, de novo a Alessandra vai falar sobre meditação. Sim, mas não somente a meditação, porque eu amo meditar, para mim é maravilhoso, eu amo. Se eu pudesse, se eu tivesse mais tempo, eu meditaria muito mais. Eu amo. E acho que é um momento assim que vem muita coisa, muitos insights na minha cabeça. É nesses momentos que eu silencio a minha mente. Só que o que o autor fala é que a gente precisa viver nesse momento de acalmar a mente, silenciar a mente durante todo o tempo. Não só quando você está meditando. Então, como que você faz alguns exercícios práticos e fáceis para a gente acalmar a nossa mente? Por exemplo, você vai tomar um banho, você realmente para pensar naquele banho. Você não fica imaginando, porque meu aluguel está atrasado, porque será que eu vou ter dinheiro para comprar tal coisa, porque será que fulano vai chegar? Enfim, não é essa atividade mental é a tua mente. É a mente egóica que está gritando, falando, bombardeando você. Agora, se você está tomando banho e você pega o sabonete, você sabe que você está com sabonete, você sente o cheiro do sabonete, você passa o seu shampoo, você está totalmente 100% focado naquele momento presente, aí a sua mente não vai ficar pensando no passado, não vai ficar pensando no futuro, que é só o que ela faz. Aí aquele momento você abre espaço para ser mais criativo, abre espaço para ter insights, para ter ideias. É nesses momentos. Vai lavar uma louça, por exemplo, você lava aquela louça de verdade, pensa naquela louça. Agora, o que a gente, na maioria das vezes, faz? Tá lavando a louça e pensando, porque aquela bermuda não me entrou. Porque aquela calça, nossa, que raiva, acho que eu engordei, não sei o quê. Então você tá pensando sobre tanta coisa e não tá focado naquele momento. É sobre isso que a gente precisa rever. Até que ponto a nossa mente está nos deixando pirados, né? Então, outra coisa, quando você está conversando com alguém, né? Uma pessoa está lá contando uma história e tal. Muitas pessoas, elas já estão pensando, elaborando o que elas vão responder para a pessoa. Nem está prestando atenção exatamente no que ela fala. Ou pior ainda, nem está prestando atenção em nada, está pensando na morte da bezerra. Vocês estão entendendo? Então, para que a gente consiga acessar a nossa centelha, o nosso ser superior, é só fazendo silêncio. Silêncio da mente.
silêncio do ego, porque essa mente é o ego, incomodando, atrapalhando, querendo ser o protagonista, né, da nossa vida. Quando nós estamos... Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque quando eu comecei a perceber que eu tenho uma centelha divina, que eu sou uma centelha divina, que eu tenho uma substância amorfa dentro de mim, a centelha não é um ser, não é uma pessoa, não é, mas é uma substância amorfa, uma fagulha de Deus em nós. Isso eu tô falando para vocês quando a gente começa a falar sobre espiritualidade. Até falei no outro vídeo. O que é você estudar a espiritualidade? É você estudar o seu espírito, realmente de onde você veio, realmente o que você está fazendo aqui. Aquelas questões filosóficas que eu acredito que vocês já tiveram em algum momento da vida de vocês. Quem sou eu, para onde eu vou, entende? Então, quando você percebe que você não é só esse corpo, você não é essa mente, você percebe que você é muito mais, que você tem um ser divino. Aí vem o pulo do gato, gente. Quando você faz isso, as coisas começam a acontecer de uma forma, as coisas começam a funcionar de uma forma, tudo começa a dar certo. Aí você pensa assim, peraí, o que está acontecendo? Simples, você deu espaço para o seu ser divino atuar junto com você. Aí você não fica um ser limitado. Aí nós acreditamos que nós não somos limitados, que nós não somos só o que a gente vê. Nós somos uma substância invisível. Mas aí a gente ia entrar muito, né, na questão da Bíblia, mas em um outro momento a gente fala sobre isso, que é o corpo-espírito, né? Nós somos corpo-espírito. Então, nós não somos somente o corpo, nós não somos essa mente que fica falando. Nós somos algo muito maior que isso. Então, gente, O Poder do Agora, para mim, assim, foi um livro que mudou minha vida. Eu amo esse livro. É um livro que realmente mudou para mim. Você está caminhando e ao invés de você estar caminhando, olhando as coisas e imaginando, colocando os seus pensamentos sobre aquilo, é você caminhar, observar a realidade como ela é e não colocar pensamentos sobre aquela realidade que você está vendo. Simplesmente apreciar. É a tal da contemplação, né, que a gente fala. É a tal da apreciação. Agora, no momento que você começa a observar e colocar os teus pensamentos sobre aquilo, dar pitaco sobre as coisas, aí você encontra lá uma pessoa andando na rua. Nossa, que pessoa gorda. Nossa, que pessoa feia. Meu Deus, nossa, que pessoa mal-humorada. Ou então vê um carro. Meu Deus, olha o tipo daquele carro correndo daquele jeito, que perigo, vai matar um. Então você está colocando o seu pensamento sobre aquilo. E isso é coisa do ego. Agora, quando você está só observando, sem colocar os teus pensamentos sobre aquilo, aí você está deixando a sua centelha divina agir, tá bom? Então, gente, eu acho assim que esse tema é um tema muito importante para todos os assuntos que a gente vai falar nesse canal. Se você vai falar sobre qualquer assunto e você se acha limitado, como que você vai ter poder sobre a sua existência, né? E essa é a premissa do nosso canal. Nos tornar donos da nossa vida. Termos o cetro do poder sobre a nossa existência, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha aberto aí alguma aba na cabeça de vocês. E se isso aconteceu, curta, compartilha, ative o sininho, para que senão você não vai saber quando vai ser postado vídeo novo. E um beijo e até uma próxima.